Amém, irmãos. Poder sentar, queridos. Amados, abramos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 9. Hoje é o quarto domingo do mês, irmãos. Portanto, é o domingo em que nós separamos manhã e noite para expormos a epístola de Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo 9. Nós terminamos na última exposição, capítulo 8, e agora seguiremos de onde paramos. Exporemos hoje, manhã e noite, o nono mandamento. O nono capítulo. Desculpa. O nono capítulo. Vamos ler, irmãos, todo o capítulo. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertencem-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para todo sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, mas me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixas ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhe disse: vós não sois meu povo, ali mesmo será chamado filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Mas o Senhor cumprirá a sua palavra, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que não decorre da fé. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorre da fé, ou melhor, não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço,
e rocha de escândalo. Aquele que nela crê não será confundido. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, estamos diante de uma porção da Tua palavra, Pai, que lida com coisas tão sensíveis e tão elevadas para nós, como é, por exemplo, a doutrina da eleição. Nos traz, Senhor, um coração humilde a lidarmos com isso. Nos traz um coração terno, um coração que se humilha diante de Ti, diante de tão grande mistério e tão grande graça, Senhor. Ó Deus, fala no nosso coração, alimenta-nos, Senhor. Dar-nos a experimentar daquilo que Tu nos promete, para que, uma vez experimentando, Senhor, a nossa carne seja subjugada por aquilo que nós cremos e professamos. Que o nosso coração seja fortalecido e nós, Senhor, sejamos colocados em uma atitude habitual de entrega a Ti, de prazer no Teu culto, na Tua palavra sendo exposta, Senhor. Dar-nos, Senhor, ardor, ardente desejo de aprendermos de Ti e recebermos do Senhor a instrução para a vida, para todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, ela pode ser dividida em duas grandes partes. A primeira parte, ela vai tratar sobre uma exposição do evangelho propriamente dito, de fatos concernentes às implicações do evangelho na vida do crente, na vida da humanidade, daqueles de entre a humanidade que creem. E essa primeira parte vai até o capítulo 11 de Romanos. É tanto que ele conclui o capítulo 11 com aquele trecho conhecido da igreja: ó profundidade da sabedoria do Senhor. Quem primeiro deu a ele para que possa restituir? Ou seja, o que Paulo está fazendo ali? Quando ele conclui a exposição da obra do evangelho e do que Deus fez, ele fica extasiado. A única coisa que ele pode fazer é irromper em adoração e louvor a esse Deus. Quem pode sondar esses mistérios do entendimento do Senhor, mas com grande sabedoria, a sabedoria desse Deus que fez o que fez? E vem a segunda parte, que é a parte prática, a aplicação do evangelho na vida da igreja, que vai do capítulo 12 até o capítulo 16, que é o final da epístola aos Romanos. Só que nessa primeira parte, irmão, nessa parte da exposição doutrinária, depois que o apóstolo Paulo expõe a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até o capítulo 8, ele passa a tratar o capítulo 9, 10 e 11 de uma questão muito sensível nos dias do primeiro século, que diz respeito à questão de Israel, a questão dos judeus. E isso aqui, irmãos, não se engane, era uma questão muito, muito presente na igreja do primeiro século. Porque o evangelho sendo pregado às nações, alcançando os gentios, tinha íntima relação com os judeus, e a reação de alguns judeus gerava muito atrito e muita briga, muita confusão e muita má compreensão sobre o evangelho. Então, em muitas das suas epístolas, se você perceber, por exemplo, Gálatas, a própria epístola de Paulo aos Romanos, Paulo também fala disso a Timóteo, Paulo trata, em Atos isso é tratado, essa questão é recorrentemente abordada. Porém, irmãos, se há um canto em que ela é extensivamente tratada, explicada minuciosamente, é aqui, Romanos 9, 10 e 11. Então, a partir de agora, irmãos, nós vamos ver um pouco do plano de Deus com relação ao evangelho. Irmãos, não se engane, isso não é uma coisa de pouca importância. Porque você pode pensar assim: isso aqui é judeus, o que isso tem a ver conosco? Irmãos, primeiro que Paulo está falando aqui da obra da redenção, do plano de Deus da redenção. Isso por si só é suficiente para despertar em nós o desejo de entendermos melhor o que o Senhor está nos ensinando. Mas além disso, irmãos, se não bastasse isso, nos nossos dias, hoje, está se tratando muito essa questão de Jerusalém, dos judeus. Basta ligar o noticiário e você vê. Em dias recentes, irmãos, uma teologia se imiscuiu no meio da igreja evangélica e tomou parte da maioria das igrejas evangélicas na América do Sul e do Norte. E ela tem uma posição e uma opinião com relação aos judeus que não é uma posição correta. E isso faz com que gere muitos problemas soteriológicos, problemas de ordem moral, de ética cristã. E além disso, irmãos, se não bastasse tudo isso, vem a constante e comum e provável tentação que muitos crentes podem passar. Uma admiração, para não usar uma palavra que talvez não possa ser apropriada nesse contexto da exposição, para com os judeus, que quase se entrega a uma judaização. E isso traz algumas consequências na sua eternidade, na sua alma.
Por isso, irmãos, essa questão é realmente muito importante, que nós vamos a partir de agora caminhar em Romanos 9, 10 e 11, para que nós creiamos corretamente no que o Senhor fala sobre isso. Paulo passa a tratar aqui agora, irmãos, dos judeus que desprezaram a Cristo. Venha comigo para Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 2. Paulo falou o seguinte logo no início da sua epístola: que o evangelho de Deus foi prometido por Deus outrora, por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Ele está se referindo aos profetas do Antigo Testamento, ele está se referindo às Escrituras do Antigo Testamento, aquilo que majoritariamente é reconhecido como o momento dos judeus, né? O momento em que a igreja de Cristo era identificada diretamente com os judeus. Paulo disse que o evangelho e o próprio Cristo foi prometido e revelado nas Escrituras do Antigo Testamento. Os judeus, eles criam, irmãos, nos profetas. Os judeus, eles diziam que criam nos profetas. A pergunta, então, é: por que muitos judeus não creram em Cristo? Por que quando Cristo veio e fez o que fez, muitos no meio de Israel não se entregaram a Ele? Porque, na verdade, muitos deles estão perseguindo o Evangelho. E não nos esqueçamos, irmãos, na primeira década da Igreja de Cristo, na Nova Aliança, o maior perseguidor dessa igreja eram os judeus. O próprio Paulo, irmãos, o próprio Paulo que escreve essa epístola era um desses perseguidores, que tinha prazer em ir até as cidades, pegar os cristãos e matá-los, e entregá-los para serem mortos. O próprio Paulo, irmãos. E aqui, então, o apóstolo Paulo vai responder essa pergunta. Como eu falei, na verdade, do capítulo 9 a 11, ele vai responder da situação dos judeus. Veja o versículo 13 aqui do capítulo 9. Esse detalhe aqui é muito importante, irmãos. Os meus compatriotas segundo a carne. Essa expressão aqui, irmãos, ela é definidora, é uma chave hermenêutica fundamental para nós entendermos do que Paulo está falando aqui, ou a interpretação correta do que Paulo está falando aqui. Por que isso é importante, irmãos? Porque se os judeus estavam, como nação, em sua maioria, rejeitando a Cristo, duas questões podem surgir para qualquer pessoa que conhece um pouco do Antigo Testamento. E é por isso que isso aqui é importante para nós, irmãos, para que não gere uma tentação de incredulidade. Ou não existe verdade nas promessas de Deus de um Messias para os judeus, como foi falado no Antigo Testamento, ou Jesus, pregado por Paulo, não era o Cristo. Você percebe que as duas consequências de uma não compreensão correta são devastadoras para o Evangelho? É por isso que Paulo separa 3 capítulos para tratar sobre isso, irmãos, porque isso é muito importante. Mas essas duas opções aqui, queridos, são falsas. Elas podem surgir sob uma má compreensão ou pressupostos equivocados. E muitas respostas erradas, irmãos, foram dadas e nas últimas décadas têm sido popularizadas, como é o caso do dispensacionalismo, que eu já mencionei para os irmãos esse termo dessa posição teológica. O que Paulo faz, irmãos, é responder e resolver essa questão dos judeus. Ao mesmo tempo, ele auxilia aquela e outras igrejas que estavam lidando com essa briga, esse conflito no meio da igreja entre judeus e gentios. E sim, irmãos, existia isso. Judeus que estavam se convertendo a Cristo passavam a tratar os gentios de uma forma soberba, eles como soberbos, inferiorizando os gentios. Outros queriam obrigar os gentios a se circuncidar, a participar das dietas, das leis cerimoniais da antiga aliança. E muitos judeus se levantavam contra isso. Isso gerava briga e confusão no meio das igrejas, irmãos. Paulo, então, está aqui colocando, além do esclarecimento do projeto de Deus na sua redenção do mundo, ele está procurando apaziguar essa questão no meio das igrejas, irmãos. E além dessas questões soteriológicas, irmãos, por questões escatológicas e agora, nos nossos dias, políticas, esse tema é muito importante. E aqui eu já adianto, irmão, que politicamente falando, né, a minha posição, a partir de alguns fatos que não vêm ao caso, é que nós temos de apoiar sim Israel, os judeus, bem como nos compadecermos do que foi feito contra eles pelo totalitarismo nazista. Porém, muitos têm se perdido em questões teológico-religiosas. Em alguns casos é uma perda para prejuízo de sua alma. As coisas elas precisam ser separadas, irmãos. Ter a visão correta do que Paulo está falando aqui, por muitos, seria tratado como um antissemitismo, como um desprezo para os judeus. Não, não, não. Não é isso que Paulo está falando aqui. Ao mesmo tempo, ao falar isso aqui, não é para gerar em nós uma postura de desprezo. Não, irmãos, tem questões
outras questões ligadas a tudo isso. Entendendo esse contexto aqui, irmãos, vamos ver então a primeira parte desse capítulo, primeiro ponto, que vai do versículo 1 ao 5. Veja comigo, por favor. Que data do coração de Paulo e a resposta que ele vai dar nesses capítulos que se seguem. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descendem o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, ele começa falando do seu coração. Para tratar desse tema tão sensível, ele começa, irmãos, mostrando e estabelecendo o pressuposto que está por trás da sua instrução, daquilo que ele vai falar como inspirado pelo Espírito. E que pressuposto é esse, irmãos? Amor e compaixão. Para que ninguém o acuse de traidor, ou de antijudaísmo, ou de inconsistente, ou até mesmo, fazendo um anacronismo, de um judeu antissemita. Para que ninguém o acuse disso, ele começa falando isso, irmãos. Aliás, na verdade, queridos, ele fala isso, são a Deus, quando você anuncia essa mensagem para os gentios e quer introduzi-los na nossa nação. E ele recebia, irmãos, essas acusações. Veja, por favor. Gálatas, o livro que nós estamos lendo no culto à noite, Gálatas, ela se passa por esse contexto. Muitos judaizantes se imiscuem no meio da igreja dos Gálatas, querendo impor sobre eles a prática da lei cerimonial, estavam difamando Paulo, dizendo que, na verdade, Paulo não era um apóstolo de Cristo, que Paulo, na verdade, era um traidor e estava desvirtuando o que Deus havia revelado no Antigo Testamento, quando era exatamente o contrário. Quando eram os judaizantes que estavam afastando essa igreja do Evangelho. Mas vejam, por exemplo, Atos 21, queridos. Atos 21. Atos 21, versículo 21. Veja o que os judeus falavam dele, né? Quando Paulo chega em Jerusalém, os judeus eles procuram prender Paulo e machucá-lo. E é falado o seguinte, Atos 21, 21. E foram informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Isso aqui, irmão, foram alguns irmãos aqui de Jerusalém alertando Paulo do que os judeus estavam espalhando por aí acerca dele. Venha comigo para Atos capítulo 24, versículo 5 e 6. Porque tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Isso aqui, novamente, são os judeus apresentando Paulo perante as autoridades romanas para que, por meio do exercício da autoridade romana, Paulo fosse morto. Percebe a construção de mentiras que eles falavam com relação ao apóstolo Paulo? Então ele começa aqui, irmãos, deixando claro, meu coração dói. Eu amo os meus compatriotas. Ele começa aqui, irmãos, jurando por Cristo. Isso aqui é algo muito sério, irmãos. Ele diz, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito a minha consciência. Eu juro por Cristo, invocando em seu testemunho, inequivocamente, que eu amo esse povo segundo a carne. E eu sofro muito pelo fato de que nem todos os judeus serão salvos. Pelo fato de que muitos estão apostatando do evangelho que foi pregado desde a antiga aliança. Nisso, irmãos, Paulo ele se parece aqui com Moisés, porque ele fala assim, versículo 3,
porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Quando Paulo fala isso aqui, irmãos, né, eu vou já comentar um pouco mais sobre isso, mas ele está fazendo como o próprio Moisés fez. Lembra lá em Êxodo capítulo 32, quando o povo pecou contra o Senhor com bezerro de ouro, e Deus queria fulminar o povo, e Moisés intercede em favor do povo, e nós vimos no estudo da escola dominical passada o que isso nos ensinava acerca do Evangelho. Moisés estava fazendo às vezes um mediador, intercedendo em favor do povo para que o povo não fosse destruído. E nessa intercessão, um dos argumentos de Moisés é: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas não tira esse povo. Ora, isso não é possível. O próprio Senhor responde a Moisés dessa forma: eu coloco no livro da vida quem eu quero. Não é você que tem que me dizer. Mas o Senhor vai, socorre e atende a intercessão de Moisés. Então, o que Paulo está fazendo é mostrando o quão intensamente é o seu desejo de ver o povo judeu, todo ele salvo. A tal ponto que ele diz assim: se fosse possível, eu me colocaria como anátema, como separar de Cristo, para vê-los salvo. E aqui, irmãos, é uma hipérbole gritante, para que fique claro. Paulo não está falando isso aqui motivado por um ódio para com seus irmãos na carne, os judeus. A questão aqui, irmãos, né, não é que nenhum judeu será salvo, como Paulo fala, que Paulo não está falando isso. Nunca foi esse o ponto. Muitos judeus se converteram, o próprio Paulo é um exemplo disso, os demais apóstolos são um exemplo disso. 8.000 judeus se converteram no primeiro ano após a ressurreição de Cristo pela pregação dos apóstolos. Então não é essa questão de se os judeus vão ou não vão se converter, irmãos. Embora tenha ocorrido individualmente, e isso não é certo quanto à nação ou ao povo como um todo. Não se trata, irmãos, essa questão dessa forma. Porque o debate está exatamente nisso, irmãos. O povo de Israel inevitavelmente vai ser todo mundo salvo, independente se creia ou não em Cristo, alguns falam. Outros, não, apenas a geração que estiver viva quando Jesus voltar. E aí uma série de opiniões vão sendo postas. Paulo está falando, irmãos, o que é a vida cristã, a história, o relato do Evangelho no livro de Atos nos traz. Muitos judeus creram, outros não creram. Muitos gentios creram, outros não creram. Judeus e gentios, ambos são seres humanos pecadores que precisam de Cristo. E não importa a estrutura étnica ou o povo que fez parte, ou qual religião professem antes de Cristo. Se não abraçam Cristo, tal qual é revelado no Evangelho, serão condenados. Essa é a questão do apóstolo Paulo, irmãos. Aliás, muitos insistem, irmãos, né, indivíduos de entre os judeus e os gentios, não os judeus completos ou os gentios completos, é que serão salvos. E aqui, irmãos, muitos insistem que será a nação salva, como eu já falei. Dentre algumas razões, porque os textos falam de Israel. Então, sempre o texto fala de Israel como nação, como um povo, no sentido de nacionalidade mesmo, ou étnico. Porém, irmãos, há textos que também falam dos gentios, no sentido mais genérico possível, incluindo todos os povos da terra. Isso não quer dizer que todos os povos da terra, absolutamente cada homem que existiu sobre a face da terra será salvo. Mas que sim, alcançou também pessoas que são gentias, e não apenas os judeus. Então, irmãos, que ninguém entenda desamor ou desprezo pelo próprio povo, os judeus, as duras palavras que Paulo falará a partir de agora, irmãos. E o ponto central dessa revelação do nosso coração do coração de Paulo eu mesmo desejaria que eu fosse separado. E o que significa, irmãos? E aqui eu comento o que eu falei que eu ia adiantar, né? Nas palavras do teólogo John Murray, ele comentando esse texto, ele faz um comentário muito bom, acho que é útil aqui nós reproduzimos o que ele fala. Não podemos supor que Paulo imaginasse ser-lhe possível ficar separado de Cristo. Paulo não está dizendo aqui que é possível alguém se separar de Cristo, perder a salvação em prol de outro. Isto seria uma contradição da certeza que ele acabou de falar no capítulo 8. Tal expressão não significa que ele realmente desejasse ou orasse ser anatemizado de Cristo. O tempo verbal usado no grego é bem denotado em nossa versão pelas palavras eu mesmo desejaria. Esse tempo verbal é uma hipótese de que, se fosse possível e redundasse na salvação de seus compatriotas, Paulo estaria disposto a se amaldiçoar em favor deles. A intensidade do amor do apóstolo Paulo aqui
Murray continua, pelo seu próprio povo, fica assim desvendada, fica clara, fica exposta para todos. Era um amor que seguia o exemplo de nosso Salvador, o qual se tornou maldição e pecado para a redenção do seu povo. E aqui, antes de avançarmos, irmãos, Paulo mencionou outras coisas aqui, doutrinárias, que acho que não tem peso suficiente para nós nos debruçarmos mais, mas eu apenas pontuo. Ele fala, por exemplo, do papel da consciência como uma testemunha moral. A consciência, irmãos, ela foi posta por Deus para ser uma testemunha moral no interior dos homens. Ele fala do lugar da tristeza e da dor no coração, versículo 2. Ele fala da impossibilidade de um salvo ser separado de Cristo, versículo 3. Ele fala o que foi confiado e dado à igreja judaica, à igreja do Antigo Testamento, o culto, a lei, as alianças, as promessas. Isso foi dado a eles na Antiga Aliança. E por último, e nós vamos ver um pouco mais sobre isso na escola dominical, ele fala sobre a humanidade e a divindade de Cristo, versículo 5, que deles descendem Cristo segundo a carne, como ser humano. E esse Cristo é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Um só texto fala de Cristo como Deus e homem. Queridos, que aplicações nós temos para nós, já aqui nesse primeiro momento? Primeiro, irmãos, erram os que presumem que há alegria no coração daqueles que têm plena ciência da soberania de Deus, da eleição, da ira e do inferno, com relação à condenação de outros homens. Muitos pensam, irmãos, que o calvinista, como é chamado, o crente reformado, porque crê nessas coisas, ele tem um prazer, quase que um sadismo de eu tenho prazer no sofrimento dos outros, eu tenho prazer em saber que os homens vão para o inferno, eu tenho prazer em saber que Deus elegeu alguns e excluiu outros. Não há prazer nisso, irmãos. Não há um prazer pecaminoso nessas questões, irmãos. E erram também os que, sabendo disso, têm esse prazer pecaminoso na condenação de homens que portam, ainda que de forma corrompida, a imagem de Deus. Paulo, irmãos, nos mostra aqui aos crentes que mesmo afirmando categoricamente, e nós temos que afirmar categoricamente a soberania, a eleição, a ira, o inferno, ainda assim, isso é próprio ao nosso coração, a tristeza, no sentido de como seria maravilhoso se os homens todos fossem salvos. E nós ficamos, sim, tristes, porque nem todos serão salvos. Não há um prazer nisso, irmãos. Assim, temos de nos entristecer e, obviamente, nunca sermos dominados pela tristeza, mas nos entristecer na medida em que é permitido diante da alegria do triunfo da justiça. Nós nos alegramos, irmãos, sim, com a vitória do nosso Deus. Nós nos alegramos com a condenação dos nossos inimigos, porque senão seria uma contradição com o que nós cantamos nos Salmos. Nos Salmos nós celebramos a vitória do Senhor. No Salmo nós oramos para que o Senhor vença os seus inimigos. Há uma alegria aqui, própria da glória do Senhor. Mas, ao mesmo tempo, não há um prazer carnal e pecaminoso com relação à condenação dos homens. Muito pelo contrário, irmãos. Assim, nos que parecem ter prazer no inferno e no fato de homens ir para ele, um pecado sério. Com isso também, irmãos, erramos se nós nutrirmos uma condolência falsa, diminuindo ou suprimindo as verdades da justiça, da eleição, da ira, da soberania de Deus ou do inferno, porque simplesmente nós queremos ser mais amorosos do que Deus parece ser. Alguns chegam a tal ponto, irmão, de levar essa condolência a tal nível que preferem, então, negar essas coisas para poder manter essa condolência. Nós não precisamos, irmãos. E percebe que muitas coisas na nossa fé, na nossa profissão de fé, ela mantém essa linha sempre tênue entre uma coisa e outra, que se você negar uma coisa, você cai no erro, se você negar outra, você cai no erro. As duas coisas têm que estar caminhando juntas. E que é mais uma vez isso, irmãos, que o apóstolo Paulo fala. Nós lamentamos, conforme o Senhor lamenta. Nós nos alegramos, na medida em que o Senhor é glorificado. Então vem em seguida, irmãos, a questão propriamente dita. Vamos ler versículos 6 a 13. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência.
Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do moço. Como está escrito: amei Jacó, mas me aborreci de Esaú. Então, irmãos, diante de toda essa exposição que Paulo fez em Romanos, diante do fato do evangelho que foi revelado na antiga aliança, na forma de promessa, porque os judeus, dos dias da manifestação de Cristo, não creram nele? Por que eles não creram? Antes, muitos passaram a perseguir os crentes no Senhor. Por acaso a promessa de Deus falhou? As promessas lá no Antigo Testamento não foram ditas para o povo de Israel, para os judeus. Por que eles não creram? A resposta está aqui, irmão, nesses versículos 6 e 7, que ela está em duas coisas. Primeiro, a promessa de Deus não falhou de forma alguma. Supor que ela falhou diante dessa situação dos judeus é mostrar que sua promessa foi entendida da forma errada. Se você olha para a apostasia da nação judaica e você então conclui que a promessa de Deus falhou, Paulo está falando, é porque você entendeu a promessa da forma errada. Nunca foi para uma nação, um povo visível simplesmente. Não. E aí ele vem a segundo ponto da resposta. Porque nem todo israelita é israelita no sentido preciso da palavra. Não é uma mera geração carnal, mas uma geração espiritual que faz alguém um israelita no sentido pleno da palavra. Não é ser israelita por geração ordinária, mas por geração espiritual. Não por geração natural, mas por novo nascimento. É ser israelita, em outras palavras, irmãos, pela promessa. É ser israelita pela promessa. É ser israelita espiritual. Para esse, tudo foi prometido. Não o carnal. Para esse, nada foi prometido. Só quando entendermos, irmãos, essa segunda questão, é que entenderemos que a promessa não falhou. Antes, ela se cumpriu. Venha comigo para Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Paulo fala a mesma coisa aqui, irmãos, nesses outros textos. E para que fique claro que essa interpretação correta, nós vamos citar aqui um profeta, o profeta Jeremias, para mostrar que essa era a visão que já estava posta na antiga aliança. Gálatas 3, 7. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. E Paulo vai continuar argumentando, mostrando que por que os da fé é que são filhos de Abraão? Porque Abraão foi o que creu. Então, filho não é simplesmente que foi gerado dele, mas aquele que caminha nos mesmos passos da fé de Abraão. Vá para o versículo 26 desse mesmo capítulo de Gálatas, e novamente ele repete: e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Irmãos, há uma clareza solar no Novo Testamento. Quem são os verdadeiros israelitas? Não é simplesmente por uma questão carnal. Não é o povo de Israel da antiga aliança que absolutamente todos eles eram israelitas, não. Assim como nem todos os que estão na igreja local, como igreja visível, são igreja de verdade. Tanto lá quanto cá havia a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é toda essa estrutura externa da instituição. No caso do Antigo Testamento, a nação de Israel. No caso da Nova Aliança, do Pacto da Graça, é a instituição igreja local espalhada por cada local do mundo. Só que nos dois há a verdadeira igreja. Aqueles que nós não sabemos tacitamente que está no decreto do Senhor. Aqueles que verdadeiramente estão convertidos. Enquanto a igreja visível, ou o Israel visível na antiga aliança, era composta por judeus que eram apenas judeus de nascimento e judeus de fé, porque criam e esperavam no Messias, assim também aqui no Novo Testamento.
A igreja de Cristo é composta por pessoas que não se converteram de verdade e por pessoas que são verdadeiramente convertidas. A mesma estrutura, irmãos. O que Paulo está falando é exatamente isso. As verdadeiras convertidas lá eram o que era Israel. E como aqui, esses é que são Israel. Lá era a igreja de Cristo que cria no Cristo que viria. Aqui era a igreja de Cristo que creu no Cristo que veio. É a mesma estrutura. Por isso ele fala, não é filho segundo a carne, simplesmente, mas segundo a promessa, segundo a fé. Por isso ele conclui, irmãos, Gálatas, venha para o quase último versículo, versículo 16 do capítulo 6. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. A quem está se referindo aqui, irmãos? Quem é o Israel de Deus? A igreja de Cristo. É por isso que vocês me ouvem, irmãos, didática e deliberadamente, nas bênçãos pactuais após o culto, eu começo falando, igreja do Senhor, e eu rogo a bênção pactual na antiga aliança. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti. Igreja do Senhor, a bênção que estava sobre aquela igreja. Israel de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor, para que fique gravado na igreja essa ideia de que a igreja de Cristo e o verdadeiro é aqueles alvos da sua promessa. Venham comigo para Jeremias 4:4, irmãos, por favor. Jeremias 4:4. Veja que interessante o conceito que já estava constantemente repetido. Eu estou dando aqui só um exemplo, um texto, sobre essa questão de verdadeiro israelita. Jeremias 4:4. Jeremias falando aos judeus, circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu favor não saia como fogo. Perdão, meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. Irmãos, esse conceito aqui de circuncidar o coração, ele é repetido desde o Pentateuco e é repetido nos profetas, vez após vez, assim, vocês são circuncidados na carne, mas vocês não entenderam o papel da circuncisão, era mostrar que vocês precisavam ser circuncidados no coração. Se você é circuncidado na carne, de nada serve. Você tem que ser circuncidado no coração. A circuncisão na carne é para apontar para essa realidade interior. Opa, isso lembra a igreja de alguma coisa? Batizai-vos. Mas o batismo não salva. O batismo aponta para uma realidade interior. Então seja batizado no teu coração. É a mesma coisa, irmãos. Jeremias estava confrontando os falsos israelitas, que eram circuncidados na carne, eram judeus segundo a carne, mas não eram judeus espiritualmente falando. Então, irmãos, Paulo cita aqui dois exemplos claros e categóricos dessa verdade no próprio Antigo Testamento. O primeiro, ele cita do versículo 7 a 9, que é Abraão, Ismael e Isaque. Ismael, irmãos, foi o filho carnal e orgânico de Abraão. Lembra? Deus fez uma promessa a Abraão que lhe daria um filho e que esse filho seria o herdeiro da promessa. E o que é que Abraão faz? Por sua incredulidade, ele procura dar uma forcinha a Deus, misturando ali as obras dele com as promessas de Deus. E não, Senhor, eu já vou resolver o problema. A minha mulher que ofereceu a escrava dela, eu me deito com ela, tenho um filho, pronto, está aqui o filho da promessa. Não, Abraão. Não é esse filho da promessa, dessa forma, pelos esforços carnais que eu prometi a você. Mas nasceu um filho de Abraão, chamado Ismael. Mas esse Ismael, irmãos, não foi contado como israelita, pois a promessa era feita para Isaque, para que de Isaque seguisse essa promessa. Se fosse meramente pela carne, irmãos, Ismael deveria ser contado e ser considerado como filho de Abraão, legítimo de receber as promessas. Se ambos são filhos carnais, ambos foram circuncidados, então, se a caminho for simplesmente a carnalidade, então os dois deveriam ser considerados como Israel. Os dois deveriam receber a promessa que Deus havia feito no pacto abraâmico. Mas não, irmãos, apenas Isaque é contado como filho, herdeiro das promessas. Então, segue-se, esse é o raciocínio do apóstolo Paulo, que a descendência não é carnal, é espiritual. Não é pelo esforço da carne,
ou por simples questões externalistas, mas pela questão da fé e da promessa. O Israel de Deus, irmãos, não é o judeu carnal ou praticante do judaísmo, qualquer que seja o tipo de judaísmo. É o espiritual, o que creu na promessa de Cristo e vive segundo a nova aliança do pacto da graça. A igreja cristã, irmãos, a cristã da antiga aliança e a cristã da nova aliança, isto é aquela que creu no Cristo prometido antes dele vir e a que creu no Cristo revelado depois que ele veio. Por isso nós podemos referir aos nossos irmãos do Antigo Testamento. É por isso que o autor dos Hebreus tem um capítulo inteiro para falar dos nossos irmãos que perseveraram pela fé. Que fé é essa? Por que ele usa eles como exemplo? Porque é a mesma substância da fé, no mesmo objeto. Enquanto esse objeto para eles estava escurecido, não muito claro, eles não sabiam que era o Jesus Cristo, o Nazareno, filho de José e Maria, mas eles sabiam que era o Cristo, que haveriam tais e tais ofícios dele, que ele faria tais e tais coisas, eles criam. E é por isso que o autor dos Hebreus ele pode fazer essa aplicação para nós, irmãos. O segundo argumento que ele traz aqui, irmãos, vai do versículo 10 a 13, quando ele fala sobre, depois de Isaac, vem Esaú e Jacó, filhos de Isaac. O mesmo ocorreu com os filhos de Isaac, irmãos. Rebeca deu à luz a 2 gêmeos, né? A gêmeos bivitelinos. Porém, o mais novo, Jacó, é que foi estabelecido como o verdadeiro israelita. Ele é que foi eleito. Nasceram de uma mesma mãe, eram gêmeos, filhos do mesmo pai, mas o mais novo foi eleito. Inclusive, socialmente, o mais novo era considerado inferior. O mais velho, porque saiu primeiro, é que tinha proeminência social. Mas foi Jacó que foi eleito. Aliás, irmãos, o nome Israel surgiu exatamente em e com Jacó. E assim, irmãos, por esses 2 paradigmas, ficou claro o que Paulo está querendo mostrar. Esaú deveria ser contado como Israel de verdade, mas ele não foi. Ismael poderia ser contado como Israel, porque ambos são filhos de Abraão, são filhos de Isaac, mas não foram. Foram contados como Israel de Deus, Isaac e Jacó, e não Ismael e Esaú. Para que fique claro que o povo que o Senhor salva não é uma mera descendência carnal, é uma descendência espiritual que abraça a promessa. Mas o crente no Deus de Israel e no Messias que ele providenciou, esse é o israelita. A geração que saiu do Egito, irmãos, veja que interessante. A geração de Israel que saiu do Egito, quase toda ela, aqueles mais de 1 milhão de pessoas que saíram do Egito, irmãos, quase todo aquele povo, no Antigo e no Novo Testamento é falado que eles não eram Israel de verdade. Apenas um remanescente que estava ali no meio deles. Obviamente que externamente eles eram Israel, mas interiormente não. Em contrapartida, nessa mesma geração que estava saindo do Egito, nós temos incluídas Raabe, Ruth. Elas não eram israelitas por nascimento, mas elas foram feitas verdadeiras israelitas porque elas creram na promessa de Deus. Inclusive, elas foram incluídas na genealogia de Cristo. Cristo veio na sua genealogia de Raabe e de Ruth, 2 não israelitas de carne, de sangue, mas que passaram a ser consideradas israelitas porque creram na promessa. Isso, irmãos, é o conceito que a fé reformada classificou como igreja visível e igreja invisível. Essa mesma verdade, irmãos, vale para hoje. O verdadeiro Israel de Deus é a igreja dele invisível. A nação de Israel é a igreja visível. Aqueles que estão misturados na profissão pública. Aqueles que recebem o sacramento de uma forma visível. Aqueles que todos foram batizados porque fizeram a profissão externa. Mas o verdadeiro Israel é o que faz a profissão interna. É o que sofre, é o que passa a verdadeira conversão. Por isso, queridos, algumas aplicações vêm disso. Isso que Paulo está falando para nós. Primeiro, você é verdadeiramente igreja? Você é igreja invisível? Não se contente em ser chamado de igreja visível. Obviamente, irmãos, isso faz parte. O estar na igreja visível faz parte. O receber as questões, as ordenanças externas, Deus ordena que tem que ser feito. Mas não confie
em externalismos. Busque verdadeira conversão. Busque certificar-se que você está em Cristo. Busque a certeza de salvação. Busque encontrar em si a verdadeira conversão, as marcas da verdadeira conversão. Para que você não siga a sua vida se iludindo, achando que é Israel de Deus, quando você não passa de um mero israelita externo. E não Israel segundo a promessa. Não Israel segundo a promessa. Segundo, por isso também, irmãos, reprovados e perigosamente errados são os que se apegam aos judeus de uma forma indevida. Quer sejam os dispensacionalistas, quer sejam os que flertam com o judaísmo e suas práticas. Estes, irmãos, eles confundem o carnal com o espiritual, o meio com o fim, o instrumento com o produto final, e assim se perdem ou em apostasia ou em hermenêuticas destruidoras. Queridos, cuidado com isso, irmãos. Cuidado com isso. Isso é muito sério. Não é à toa, irmãos, que o Senhor inspirou um apóstolo para escrever uma epístola inteira sobre isso, a Epístola aos Hebreus, dizendo: não voltem, não voltem. Se vocês voltarem para esse judaísmo degenerado, vocês estão se apostatando de Cristo. O verdadeiro judaísmo é esse aqui. É o judaísmo da nova aliança. É o judaísmo levado à sua plenitude, o que nós passamos a chamar de cristianismo. O verdadeiro judaísmo, irmãos, é o cristianismo. O cristianismo é o verdadeiro judaísmo maduro e levado à plenitude. Não é à toa, como eu falei, que o autor aos Hebreus ele encoraja e diz incessantemente que se esses crentes voltassem ao judaísmo da antiga aliança, a esses rudimentos e esse judaísmo desprezador de Cristo, seria um retrocesso para a perdição deles mesmos. Cuidado, irmãos, com qualquer um que trate de forma diferente isso. Os tais foram razão de muitas epístolas do apóstolo Paulo. E deixando mais claro ainda, irmãos, e respondendo uma dúvida que pode surgir disso, por que a estrutura externa da nação, se ela toda não seria completa e automaticamente salva? Por que Deus fez isso? Já que não seria toda ela salva, por que ele estabeleceu essa estrutura externa de uma nação, de um povo com leis civis, com toda a estrutura fixa e estabelecida? Por que, irmãos? A separação, irmãos, e a eleição de Israel e o seu estabelecimento como nação envolvia e visava duas coisas, pelo menos. A primeira, a promessa ser dada ao Israel espiritual que estava contido nesse Israel visível. Quando ele direcionava a sua promessa ao Israel de Deus, isso Deus continua fazendo isso sempre, irmãos. Ele está abrindo a sua boca e falando a todos os que ouvem. Então ele se direciona àquela nação, aquela estrutura fixa e estabelecida. Mas as promessas efetivamente vão para o Israel espiritual. E a revelação, irmãos, e o outro propósito era a revelação ser mantida pura e preservada, inalterada pela estrutura externa e visível de nação. Porque com essa estrutura de nação, você tem uma estrutura para guardar a revelação. É tanto, irmãos, que se você para, como nós vimos nas nossas aulas sobre introdução bíblica, quando você para ver o cânon, quando você para ver... Filhão. Quando você para ver o cânon do Antigo Testamento, as cópias, os manuscritos, você encontra pouquíssimos erros, pouquíssimas divergências de cópias manuscritológicas, uma com a outra. Por quê? Porque havia uma estrutura tranquila e calma para que isso fosse preservado. Mas quando você vai para a estrutura da Igreja Nova Aliança, com a igreja espalhada por povos de todas as nações, gente, a quantidade de manuscritos que os historiadores precisaram trabalhar para poder chegar no texto correto, as variantes, porque era se copia na carta e vindo para outra igreja, era soldado romano batendo na porta da igreja, da casa daquele irmão, e o povo fugindo, correndo para debaixo da igreja. Não tinha uma estrutura que protegesse eles. Então aí você entende por que Deus fez isso. Para preservar essa revelação e essa promessa, para que ela chegasse até Cristo, sem a corrupção e sem os desvaneios humanos que aconteceria. Só que a ideia, irmãos, é que essa estrutura de Israel, de Jerusalém, dos judeus, fosse um envelope, um baú, guardando essa revelação para a humanidade. Porque é para ela que ela foi destinada.
e não simplesmente para o povo. Como disse Bavinck, Israel encontra-se relacionado a todos os povos. Ou seja, o que Deus fez a Israel não foi só para Israel, não foi por um seletivismo étnico, mas foi para Israel como meio para alcançar os povos. Lembra a promessa que Deus fez a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus já tinha colocado a chave hermenêutica lá. Você, Abraão, vai ser um meio. E a sua descendência vai ser um meio carnal para chegar a essa promessa. Até que a verdadeira promessa é o descendente, que eu vou abençoar as famílias da terra. E aí, Bavinck continua, Israel foi escolhido não em detrimento da raça humana, mas em benefício de toda a raça humana. E aqui, irmãos, vem algumas questões com relação a profecias e promessas, né? Eu vou tentar tratar delas à noite, porque elas vão implicar na maneira como nós lemos algumas promessas e profecias no Antigo Testamento. Ora, mas Deus não está falando para Israel aqui, por que não é para Israel? Então, isso aqui tudo é uma chave hermenêutica, irmãos, para nós lidarmos com essas profecias da forma correta. E por último, queridos, veja comigo o versículo 11. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Por que isso é assim, irmãos? Por que isso é assim? É a pergunta que se segue. Por que isso é dessa forma? A resposta que Paulo dá aqui, irmãos, é por causa da eleição. A razão dessas coisas serem assim é por causa da doutrina e da realidade da eleição. Porém, irmãos, essa eleição é qualificada. Ele diz, a eleição ela é incondicional e livre. E ele cita aqui isso no exemplo de Esaú e Jacó, que foi um dos maiores paradigmas para isso, irmãos. Deus havia ensinado a eleição em Abraão e em Isaac, porém, quando chega em Jacó, esse ponto fica mais claro. Essa eleição é incondicional porque não depende em nada, nem está em função daquele que é eleito. É tanto que o texto faz questão de falar, eles não haviam nem nascidos, para que não se fale assim, Jacó foi gente boa, aí Deus elegeu Jacó. Não, Jacó não foi gente boa. Nós sabemos a narrativa. Eles não tinham nem nascidos, feito nada, para que não se fosse dito, Deus escolheu um por causa disso nele. Não, é para que o propósito da eleição fosse estabelecido. O quê? Para que fique claro, é uma eleição livre e incondicional, não depende do homem. Por isso, Paulo, irmãos, explicitamente afirma isso. Os dois não tinham nem nascido, não feito nenhuma coisa nem outra, para que ninguém pensasse que foi por obras. A fé reformada, irmãos, tem chamado isso de eleição incondicional. A eleição não depende em nada do homem. Ela não é feita com base na escolha do homem, nem como uma previsão de Deus, de que tal ser humano iria escolhê-lo, por isso ele vai e escolhe. Novamente, irmãos, como eu já falei em outras ocasiões, afirmar isso, que Deus escolheu porque ele viu que a pessoa ia escolher, é fazer com que os planos de Deus estejam fundamentados na vontade do homem. E isso, irmãos, não condiz com o ser nosso Deus. Isso é blasfêmia. No século XVII, irmãos, quando essa verdade era professada nas igrejas reformadas espalhadas pelo mundo, surgiu um grupo ensinando um sistema antibíblico, racionalista e antropocêntrico, os arminianos. E eles defenderam isso e continuam defendendo até hoje. Porém, esse texto, irmãos, junto com o outro da Escritura, nos mostra a eleição de Deus, a eleição em que ele destina um homem para ser objeto da sua graça salvadora. Ela é incondicional, livre, graciosa, misericordiosa, cheia de amor e de bondade, porque se dependesse de alguma coisa em nós, ela jamais seria efetivada. Não depende em nada, nem de ninguém, irmãos, mas apenas da sua vontade soberana. Ninguém é o seu conselheiro, ninguém lhe precisou dizer o que ele deveria fazer. Ele simplesmente fez. Como Calvino disse, se dependesse de nossos méritos, nós jamais teríamos a salvação da parte do Senhor, inclusive no tocante à eleição. Isso, irmãos, é afirmado, por exemplo, venha comigo, vários textos poderiam ser citados, mas pelo nosso tempo, deixe-me citar apenas Efésios capítulo 1, versículo 11. Né? Salmo 115, versículo 3, nos diz que nos céus está o nosso Deus, ele faz tudo conforme lhe agrada, não segundo a vontade do homem, mas segundo lhe agrada. A mesma coisa falada em Isaías 44, que o propósito de Deus é que estabelece. Provérbios 16:1 é o plano de Deus que estabelece, mesmo que o homem planeje. E muitos outros textos, irmãos. Mas sobre isso, vejamos Efésios 1:11.
É dito, nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Irmãos, o que Paulo fez aqui é basicamente aquilo que a gente chama de redundância, né? Subir para cima. Ele diz, ele predestinou segundo a sua vontade aquele que faz as coisas exatamente assim, segundo a sua própria vontade. Ele não depende do homem para decidir o que vai ser feito. O que essa doutrina, irmãos, deve fazer em nós? E aqui vem a aplicação desse ponto, irmãos. Paulo explica o que está por trás. E ele vai desenvolver um pouco mais isso a partir do versículo 14, que nós veremos à noite. Mas o que ela deve fazer em mim, em nós, queridos, em nosso coração? Primeiro, irmãos, não é especulação. Não. Deus não nos revelou essa doutrina para que você fique querendo prescrutar os decretos de Deus acerca de você ou de outros. Deus nos deu, sim, irmãos, uma doutrina e uma realidade chamada evidências de salvação. E ele nos promete a certeza de salvação. Mas isso não é construído com a busca por perscrutar os decretos de Deus sobre a eleição ou não. E você tem um outro caminho que é feito para você chegar no mesmo fim. Então, irmãos, essa doutrina ela não deve gerar em nós especulação nem ranço, muito menos orgulho. Mas é para gerar em nós gratidão, louvor e adoração. Como Charles Spurgeon falou, se Deus não tivesse me escolhido, eu jamais o teria escolhido. Ou nós cremos, irmãos, que o homem caiu em pecado, ou nós não cremos. Quem é que defende que nós podemos escolher? Quem exatamente sustenta que o pecado não corrompeu tanto assim o ser humano? A Igreja Católica, a Igreja de Roma, muitos arminianos, muitos liberais, não manchou tanto assim o pecado, fez só uma sujeirazinha. Mas quem crê que o pecado realmente nos colocou debaixo de condenação e nos tornou incapaz de qualquer bem espiritual para com o Senhor, olha para essa verdade e diz, Senhor, bendito seja o Senhor, porque se o Senhor não tivesse me escolhido, eu jamais te escolheria. Eu fui alvo da tua graça. Então, irmãos, isso tem que gerar em nós gratidão, louvor e adoração. A eleição também, irmãos, deve gerar em nós, conforme Paulo fala em Efésios 1, e é uma evidência de que nós somos eleitos, a santidade. O amor aos irmãos e a Deus, o serviço mútuo. Isso é um outro ponto, irmãos, que alguns esquecem. Muitos se levantam contra os reformadores e falam assim, você fala de eleição, de salvação certa, aí o cara vai viver como quer. Isso não é o que a Bíblia ensina. A mesma Bíblia que ensina sobre a eleição e sobre a segurança e salvação, ela também diz que é uma marca dos eleitos e dos que têm segurança e salvação, a busca constante por santidade. Porque Deus elegeu para a santificação. Paulo fala em Efésios capítulo 1. A doutrina da eleição, irmãos, gera conforto no meio das provações. Gera segurança no meio das incertezas, inconstâncias e dúvidas. Gera encorajamento para a evangelização. Porque é Deus que vai alcançar os seus eleitos. Não serei eu que precisei ficar fazendo todo tipo de recurso para poder convencer as pessoas, porque depende de mim. Não. Confio nele. Mas, irmãos, porque sendo tão claro e claramente ensinado nas Escrituras, ainda há tanta resistência e desprezo da parte de alguns por essa doutrina e verdade? O que está por trás, irmãos, dessa resistência em discordar da eleição incondicional ou dessa dificuldade em abraçá-la? Isso será respondido, irmãos, na exposição da noite, que Paulo vai fazer exatamente em seguida. Até aqui, então, irmãos, nós aprendemos a infabilidade da promessa de Deus e da sua livre graça. Aprendemos também o fato de que o alvo de suas promessas não é e não foi um povo étnico-cultural, mas um povo espiritual. Não uma humanidade carnal, mas uma nova humanidade da qual ele tira do meio dessa. Não é um Israel de carne, mas um Israel da promessa espiritual. A eleição, irmãos, é que estabelece essa separação. E tudo isso, irmãos, percebe? Desde o capítulo 1, Paulo está conduzindo a explicação para chegar nesse ponto. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Louvemos, irmãos, ao Senhor, gratos pela sua graça e soberania. Amém. Oremos, queridos.
Obrigado, Senhor, porque a tua promessa não falha e ela não falhou. Obrigado, Senhor, por ter feito o teu povo, tanto pessoas e homens do meio dos judeus, quanto das nações espalhadas pela face da terra, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é gracioso e a tua livre vontade, soberana vontade, se estabelece, Senhor, sobre a nossa resistência, sobre o nosso pecado e a nossa blasfêmia contra ti. Louvado seja o Senhor por isso, pela tua graça, Senhor. Nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém.